Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Iniciemos a nossa reflexão diária. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem, profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E diz-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao pai e à sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essas pessoas ficam dispensadas de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Essas são para nós hoje e sempre palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é a primeira parte do discurso que Marcos reúne os elementos principais da nova ética de Jesus, sobre o conceito de pureza e impureza. Jesus expõe com energia, refere-se à grande tradição dos profetas, qual a verdadeira religião e o verdadeiro culto é o interior. Ou seja, irmãos, é a proximidade do coração em relação a Deus. É observar o seu mandamento e você realizar autênticas ações cujas as palavras de Deus o ensinou. Jesus une estreitamente entre si religião e ação, fé e amor, mandamento externo e obrigação interior. Sabemos que no Concílio Vaticano II, os últimos versículos desta passagem, junto com Mateus 23, 3:33, para denunciar um dos mais graves erros do nosso tempo, ou seja, a separação que constata em muitos entre a fé que professam a sua vida diária contra esse escândalo, já no Antigo Testamento que os profetas erguiam veemente. É necessário a gente sempre estar vigiando para realmente saber o que a lei de Deus quer, o que os fiéis devem fazer, para que a vontade humana não sobressaia a vontade de Deus. É verdade, é uma tragédia humana, que as pessoas às vezes deixam a ambição falar mais alto. Esquecem as leis de Deus, esquecem a vontade de Deus, para viver apenas as vontades humanas. O que é mais importante aqui, meus irmãos, e essa mensagem nós temos que levar para toda a vida, é que nós temos que ser pessoas
puras e bondosas de coração. Tentar fazer o bem o máximo que conseguirmos, porque somos falhos, vamos falhar muitas das vezes. Sim, vamos sair do caminho, vamos nos desviar, mas o importante é pedir a Deus que Ele sempre nos coloque no caminho certo. Não devemos abandonar os mandamentos de Deus para seguir as tradições do homem. E sim devemos viver a palavra de Deus e transformar as nossas tradições em ações que Deus deseja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.